Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de artes decorativas. Mais uma vez cá estou eu para vos trazer num novo mês uma nova técnica. E que técnica é que eu vos trago hoje? Como aqui eu costumo indicar aqui, neste caso temos o quê? Tecelagem. Tecelagem e tiar de cartão. Pois bem, é isso mesmo, o mês de outubro vai ser dedicado à tecelagem. Hoje, a primeira coisa que nós vamos fazer para podermos tecer vai ser precisamente um tiar. Vamos criar um tiar de cartão para que vocês, nas vossas casas, no conforto do vosso lar, possam acompanhar-me e aprender o básico da tecelagem, tá? Espero que gostem. Vou preparar aqui os materiais todos e já começamos a trabalhar. Até já, meus amores. Bom, meus amores, já tenho aqui os materiais que vão ser necessários então para esta aula. São materiais muito simples que vocês certamente terão em casa. Se não tiverem exatamente aqueles que eu vou indicar, terão outros objetos que servirão o mesmo propósito. Então, para o nosso tiar, o que é que vamos precisar? É um tiar de cartão, então precisamos de cartão, cartão grosso. Neste caso, eu quis aproveitar uma caixa, o cartão era fino, mas eu colei duas partes e ficou com a espessura que eu pretendia. Se não tiverem, podem fazer como eu, não é? Se não tiverem grosso, façam assim, colam os dois e com cola quente e fica assim, tá? O meu tiar vai ter 21 centímetros por 30 centímetros, tá? É assim, vocês podem fazer com estas medidas ou podem adaptar depois, se quiserem, ao ter a vossa peça feita, se a quiserem adaptar, colocar numa moldura, convém fazer do tamanho da moldura. Se for para depois colocar um galhinho para pendurar, ou se for para colocar numa almofada, se for para fazer uma bolsa, percebem? Consoante aquilo que vocês pretendem fazer com o resultado final da vossa tecelagem, a medida deve ser essa. Eu escolhi esta medida porque vou usar depois no final, vou colocar numa moldura. E a moldura tem estas medidas, tá? Pronto, vocês adaptam então a medida. Tenho aqui duas tirinhas, também elas de cartão, também as colei para ficar duplo, porque são precisas estas tirinhas. Estas tirinhas eu depois vou focar mais para vocês verem mais a pormenor, mas vão servir para colar aqui no tiar. Porquê? Nós depois vamos ter que colocar aqui a teia, que é um conjunto de fios na vertical, todos assim em paralelo. O que é que acontece? Para nós depois podermos trabalhar bem, não é? Para poder tecer, o ideal é que não fique assim tão... os fios logo colados aqui ao cartão. Vai ser mais difícil para vocês tecerem. Então, se vocês colocarem aqui, assim, esta tirinha que vai altear os vossos fios, vai-vos facilitar o trabalho. Tá? Pronto. Tem a mesma largura do vosso tiar e em termos de... deixem-me ver aqui. Desculpem, tem o mesmo comprimento e em termos de largura, assim é que tem 4 centímetros. Pronto, mas isso não interessa se tem 4, se tem 5, pronto. Também não convém ser muito maior, mas pronto, mas este serve o propósito. Mas, para construir o tiar, pronto, a pistola de cola quente, precisam de régua, precisam de lápis, tesoura
pronto, para construir o tiar é isto que nós vamos precisar. Depois, eu tenho aqui mais materiais para falar deles, mas já é da tecelagem propriamente dita, portanto, por agora vou ficar por estes elementos. E vou só buscar a pistolinha de cola quente e já começamos então, vou focar a câmera e já começamos então aqui a criar o nosso tiar, tá? Até já! Bom, amores, então vamos lá. Temos então o nosso cartão, tá? O meu vai ter 21 por 30 centímetros, tá? Pronto, e agora qual é o passo seguinte? Pego na régua e vou fazer o seguinte. Venho aqui à margem e meço 1 centímetro, tá? 1 centímetro e traço assim aqui uma linha, tá? Faço o mesmo aqui deste lado, meço 1 centímetro, estão a ver? Meço 1 centímetro, marco, não é? 2 pontos para ficar a nossa linha direitinho e traço uma linha. Depois disto feito, o que é que temos de fazer? Eu já adiantei aqui. Vocês têm que marcar com a régua, aqui colocada, assim, deixem-me chegar isto um bocadinho para ali, assim, se eu não saio do foco, vão ver? Marcam assim, 1 centímetro, façam um tracinho, 2 centímetros, um tracinho, no 3, outro, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, estão a ver? Assim, até ao 20, no caso, como tem 21, eu consigo marcar aqui até ao 20, portanto, de 1 em 1 centímetro faço um tracinho. Faço igual deste lado, assim. Assim direitinho e, olha, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 7, estão a ver? Fazem os tracinhos e depois dos tracinhos feitos temos que recortar. São as nossas ameias, dizemos que é um tiar de cartão grosso com ameias. Isto aqui são as ameias. Porquê com ameias? Porque que neste caso precisa só de tirinhas, não é? Só de cortezinhos, não é? São pequenos golpes. Porque o fio que eu escolhi para colocar como teia é um fio de algodão que é fininho, tá? É bastante resistente, mas é fino. Se eu quisesse colocar aqui uma teia com um tipo de cordão mais grosso, por exemplo, uma lã grossa, então aí vocês, em vez de fazer assim cortes, como me vão ver fazer, né? Aqui, o limite é aquela linha que nós traçamos. Foi por isso que tracei aquela linha, tá? Portanto, assim, eu vou fazer isto, tá? Vou cortar tudo, não é necessário vocês estarem aqui a ver isto tudo, para adiantarmos. Mas se então fosse lã grossa, vocês em vez de fazer estes golpezinhos, faziam assim em triângulo. Davam cortezinhos em triângulo, tá bom? Que é para facilitar a colocação da lã. Não muito grandes, não é? Mas fica assim com uns triângulozinhos em vez de uns cortes como eu fiz, tá? Pronto, amores. E depois disso, colamos, eu vou já colar esta, assim, a seguir já vos ensino a colocar a teia, não é necessário vocês verem, lá está, a repetição dos passos, não é? Pronto. E eu coloco assim abaixo, um bocadinho abaixo, não tem que ficar mesmo naquela linha que eu tracei, um nadinho abaixo, uns milímetrozinhos abaixo, coloco este
e faço igual deste lado. Vou primeiro cortar e depois faço isso. Tá, queridos? Pronto, vou fazer isso, adiantar aqui o trabalhinho e já vos ensino a colocarem a vossa teia. Ora bem, meus amores, então temos o nosso tiar prontinho. Vamos ao primeiro passo da tecelagem. Tecelagem, meus amores, nada mais é do que o entrelaçar de 2 fios. Um grupo de fios que estão na vertical, todos paralelos entre si, e um outro fio móvel, e eles estão fixos ao tiar, é? E depois temos um outro fio móvel, que é aquele que é a trama, este é a teia, e nós vamos usar a trama para a entrelaçar na teia, é? De forma horizontal. A teia está na vertical e fixa, a trama está na horizontal. São as lãzinhas, são os fios que nós elegemos para tecer, tá? Daqui resulta um tecido, não é? É uma tecelagem manual, tá? Então vamos lá colocar a teia no nosso tiar. Vocês podiam fazer da seguinte forma, podiam pegar aqui no fiinho, é um fio de algodão, bastante resistente, tá? Convém, porque senão o fio parte quando vocês estão a tecer, tá bom? Por isso, ou algodão, ou então se for lã, tem que ser lã com no mínimo 3 fios, portanto tem que ser uma lã resistente, tá? Pronto. Como é que se... e o que eu ia dizer, vocês podem colocar assim o fio e podem pôr aqui um pouco de fita cola crepe, não da outra não, que é capaz de ficar, depois ao tirar, estragar o vosso tiar, mas ou assim, ou então vou fazer aquilo que eu que até prefiro, que é, chegamos aqui à ponta, fazemos 2 nozinhos, convém que fiquem no mesmo sítio, tá? Pronto, fazemos assim e colocamos aqui na primeira ranhura, tá? Ó, vão ver? Ele assim não sai dali. Pronto. E vocês precisam sempre de ter, isto é importante, de ter um número par de fios de teia, tá bom? Tem que ter sempre um número par. No caso, eu tenho, 20, fiz 20, tá? Pronto, então, coloquei ali e agora venho à ranhurinha de baixo e passo o fio nessa ranhura. Agora vou virar para vocês verem o que é que eu faço. Eu agora dou a volta por trás, assim, peraí, agora. Dou aqui a voltinha por trás e volto a entrar na ranhura seguinte. Percebem? Olha, assim. Agora assim. Tá? E vou à que está mais em frente, tá bom? Tem que ficar, as linhas têm que ficar paralelas, tá? Ao lado, direitinhas ao lado umas das outras, tá? Pronto. E eu vou continuar aqui a fazer isto até ao fim. Portanto, meto aqui, dou a voltinha por trás, passo para a frente e vou portanto, à meia que está mais em frente. Coloco, dou a volta por trás, com o fim, como este é fininho, até podem ajudar assim com o dedinho a segurar e depois, vão ver, assim e continuam a fazer isto até ao fim, tá, meus amores? Vou fazer isso e já continuamos, tá? Não, só uma coisa, tenham atenção, quer dizer, convém que haja alguma tensão no fio, mas não muita, tá bem? Porque senão, se ele estiver demasiado esticado, corre o risco de partir, tá bom? Pronto, até já! Ora então, queridos, já está. Aqui está a teia colocada no meu tiar. Estou pronta para tecer. Então, agora, mais um conjunto de materiais. O que é que eu vou precisar para tecer?
preciso de agulha. Pode ser, há umas agulhas de bambu bastante grandes, com um orifício bastante largo, dão muito jeito para tecelagem, e há umas também em plástico que nós, em princípio, teremos já nas nossas aulas físicas. Eu, a que tenho aqui, tenho esta é mais comprida, mas se o fio for um bocadinho grosso, esta vai ser mais difícil para utilizar. Mas também tenho esta, não é? Estas agulhas de lã, tá? São muito, muito apropriadas para este tipo de trabalho. Pronto. Se não tiverem agulha, conseguem fazer a mesma. Podem fazer assim com as mãos, podem pegar um bocadinho de cartão, cortar assim tipo em seta, um cartãozinho, e até convém, portanto, que também seja grosso, como o tiar, não é? Ser um cartãozinho grosso. Vocês na pontinha faziam um furinho e passavam por lá a lã e faziam e conseguiam tecer também, tá? Portanto, é o que eu vos digo, não têm exatamente aquilo que eu estou a dizer, mas podem adaptar, tá? Inclusive não podem nem usar nenhum instrumento neste caso, e simplesmente com a mão, claro. É um bocadinho mais demorado, não é? Mas dá para fazer, tá? Se tiverem um pente, ótimo. Eu não tenho um pente, ó. Vai o garfo. Nós vamos precisar do garfo para irmos batendo as nossas, à medida que nós colocamos a trama, não é? Os fios da trama, para eles ficarem todos certinhos e alinhados, nós precisamos do pente para então juntar esses fios. Uma tesourinha e lanche. E pronto. E podemos começar a tecer, tá? Pronto, vou-me preparar aqui então e já vamos começar. Bom, amores, então é assim. Primeiro, para vocês terem uma noção de quanta lã é que vão precisar, pensem assim, até onde é que querem ir, quantas carreirinhas vão fazer. E então, depois pegam na lã e de um extremo ao outro do tiar, tá? O extremo exterior, não é a teia, tá? A vossa margem é mesmo o finzinho aqui deixo aqui assim mais uma pontinha e começo de um lado para o outro, conto. Vou contar, imaginem, eu quero fazer 5 carreirinhas do verde. Eu vou contar sempre mais 2, pelo menos, que é para sobrar sempre um bocadinho de lã, tá bem? E não para... preferimos que sobre do que falte, certo? Então fazemos, olha, uma, assim, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Porquê? Porque eu estou a pensar fazer 5, tá? Pronto, estamos prontos, posso cortar. Bom, amores, vamos lá então começar a tecer. O primeiro ponto que vos vou explicar é o ponto peruano, que é um ponto, que é um torcidinho, perdão, que vai permitir que vocês consigam, portanto, segurança para o vosso trabalho, não é? Para que o vosso trabalho fique bem terminado, ter um bom acabamento, convém fazerem este ponto. Há outros, mas pronto, vou explicar que este é bastante simples, tá? Reparem que estas reguinhas que eu coloquei aqui também têm um outro propósito, além de levantar aqui os fios da minha teia, também me estipulam aqui uma margem, porque eu vou precisar depois, para fazer o acabamento, não é, do nosso tecido, eu vou precisar depois de amarrar aqui todos estes fios da teia. Então preciso de alguma distância, não é? Aqui, para assim eu sei exatamente onde é que devo e onde é que devo começar e onde é que devo terminar o meu trabalho, tá? Pronto, então vamos lá. Um ponto muito simples.
Se começarem o primeiro ponto por cima do fio da teia, o ponto seguinte tem que ser por baixo do fio da teia, tá? Ou o contrário, se começarem por baixo do primeiro, a agulha vai ter que passar por cima do segundo, tá? Por baixo do terceiro, por cima, por baixo, por cima. Fazem isto assim, por baixo, olha. Por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, tá? Até ao fim. Uma vez, assim. Puxa. Deixem sempre aqui um pouquinho de lã e reparem que eu não estiquei a lã. A lã deve fazer sempre uma curvinha, tá? Vocês podem ajeitar com os dedos ou então é aqui que começa. Eu seguro aqui e baixo a partir daqui. Precisa ficar mesmo aqui rentinho ao... Quero uns milímetrozinhos. Tipo, centímetro, meio centímetro, se tanto. Pronto. Assim, tá? Agora, a seguir, porque é isto? Vocês vão entender, eu vou fazer este passo sempre com o pente. Porquê? Se vocês não fizerem isto assim, ao tensionarem a lã, vai fazer com que à medida que vocês façam os vossos pontos, a lã começa a apertar os pontos e o vosso tiar vai começar a ganhar assim, parece uma cinturinha. Estão a perceber? Portanto, vocês têm que ter esse cuidado. Agora, reparem, se comecei por baixo, acabei por cima, quer dizer que a próxima carreirinha que eu vou fazer, tenho que passar a agulha, se está a lã por cima, reparem, vou ainda tentar aproximar mais, se tenho aqui a lã por cima deste último fio, eu agora passo por baixo. Só que este ponto, até vou virar assim, para ser mais fácil, este ponto, vocês, é um torcido, então o que é que vocês fazem? Parem, vão passar por baixo, olha, e fazem assim um torcidinho. A agulha vai passar por cima do seguinte, e assim. Vocês já vão ver como é que isto fica. Não deixem esticar. Vão ver? Ele torce. Passou aqui por cima, vai ter que ir por baixo deste. Por cima deste. Por cima deste. Por baixo deste. Estão a perceber? Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Assim. Sempre aqui com cuidado para isto não esticar. Portanto, por cima, por baixo, por cima, por baixo, e vou sempre baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Oi? Isto não importa que saia do lugar, vocês com o pentezinho vocês voltam a colocar, tá bom? Eu não me vou preocupar com isso, vou aí fazer o ponto até ao fim, que é o mais importante, tá? Assim. Agora, olha, por cima, por baixo, por cima, por baixo e por cima. Puxo. Pronto. E temos a primeira carreirinha feita. Tá? Pronto. Agora, próxima carreirinha, nós vamos fazer o seguinte. Vamos mudar o ponto. Eu podia fazer mais carreirinhas neste ponto, mas vou-vos ensinar, como eu só quero este para iniciar o trabalho, esta pontinha deixem ficar depois no fim, quando formos fazer,
portanto, o acabamento, nós disfarçamos estes fiinhos todos por trás com uma agulhinha por exemplo, de crochê e puxamos estes fiinhos todos, tá bom? Escondemos-los todos. Pronto. Agora, então, vamos ao próximo ponto. Como eu vos disse, eu quero fazer 5 carreirinhas desta cor. Reparem, a lã terminou por cima. Eu agora tenho que começar por baixo. E vamos usar o ponto taffetá, que é o ponto mais básico da tecelagem, tá? E é exatamente aquilo que nós fizemos no início. Portanto, se a lã terminou por cima, agora temos que passar a agulhinha por baixo, tá? E é só fazer isto. Por baixo, por cima, por baixo, por cima. Só isto. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Tá? E agora, faço assim, com o pente. Tá? Assim. Agora, mesma coisa. Reparem, acabou com a lãzinha por cima do fio da teia. Então, agora a trama tem de começar por baixo do primeiro fio da teia, tá? Por baixo, por cima, por baixo, por cima. Pronto. E eu vou fazer isto, então, até acabar a minha lã. Vamos, acho que vai dar para as 5 carreirinhas, tá? Pronto, eu vou continuar aqui a fazer e quando for para mudar de cor, mostro-vos como fazer, tá? Já está. Terminei, reparem, estão a ver porque é que não continuei? Porque eu verifiquei que já não dava para mais. Não me deu para as 5, deu-me para 4. Tá? Porque deixei, devia ter deixado mais um bocadinho e não deixei, senão tinha dado para as 5, não é? Estão a ver? Ainda dava quase para mais uma. Como não dá, esta pontinha fica aqui, depois podemos cortá-la um bocadinho, mas pronto, para já fica assim aqui. Pego numa nova lã, num novo fio. Reparem, eu estou a trabalhar com lãs. O ideal é a lã natural, 100% natural, 80% natural, porque depois eu vou-vos ensinar uma forma de utilizarem aquilo que vocês tecem. Uma decoração feita com a lã merino, que vocês já viram trabalhar nas últimas aulas, e para isso convém que a lã utilizada seja lã de ovelha, 100% natural, 80% natural, tá bom? Neste caso eu estou a usar aquilo que tenho, não vou ter que misturar aqui lãs. Tá? Então, vou usar esta, verdinha também. Reparem, terminei deste lado e a lã estava por cima. Então, quer dizer que eu vou começar no lado em que acabei e por baixo, tá? Imaginem que da próxima vez temos que medir, não se esqueçam, não é? De medir a quantidade de fio que vocês querem, não é? Que é para não ficarem com esta quantidade enorme. Se vocês tivessem uma lançadeira ou uma naveta ou naveta que vocês podem enliar a lã, eu não tenho aqui nenhuma para vos mostrar, mas isso também vos permitia vocês enliarem a lã nesse instrumento e conseguirem colocar portanto, a trama assim dessa forma, tá? Pronto, como não temos que fazer como eu estou a fazer, não é? Medem, pensam na quantidade de carreirinhas que vocês querem fazer e acrescentam mais 2, tá bem? Que é para sobrar. Pronto, e é isto.
eu agora, pronto, vou começar deste lado, porque acabei deste lado. Mas imaginem que depois, ao fazer os pontos, acabo do mesmo lado. Não convém que comece e acabe sempre do mesmo lado. Eu mostro, vou fazer mais um bocadinho para vocês verem, depois paro, continuo e quando mudar de cor eu mostro-vos. Depois, imaginem que termino outra vez ali daquele lado. Eu depois não vou começar daquele lado, vou começar daquele, porque senão depois as emendas ficam todas do mesmo lado, percebem? E fica desequilibrado o vosso, o vosso tiar, não é? Tá bom? Pronto, espero que esteja a conseguir explicar bem para vocês entenderem, porque isto é mesmo muito divertido de fazer e ao mesmo tempo vocês podem criar coisas tão úteis, tão interessantes. Gostava mesmo que vocês conseguissem poder utilizar na vossa casa fazerem este tipo de trabalhos. Amores, portanto, acabou em cima, comece por baixo. Cima, e baixo. Continuo com o ponto tafetá. Nós só vamos usar o ponto peruano para começar e acabar e depois vai ser sempre o ponto tafetá. Eu vou ensinar depois mais pontos, mais para a frente, que eu vou-vos ensinar um outro tipo de tiar, para vocês fazerem em casa. E depois então aí vocês poderão utilizar até outro tipo de fios. Bom, amores, já adiantei, já medi a quantidade de fios, medi uma vez mais 7 vezes aqui o nosso tiara e vou então puxar. Usei o ponto de tafetá. Simples, ponto tafetá simples. Pronto, deixo ficar assim aqui um pouquinho, com o garfinho empurro. Estão a ver? Fácil. E podem criar realmente coisas tão bonitas. Bom, então, agora, acabei em cima, baixo agora. Assim, bem abaixo. Desfrutem. Sabem que eu aqui tenho que andar assim um bocadinho à pressa, não é? Fazer as coisas um bocadinho à pressa. Mas vocês têm tempo, tá? Com calma. Isto é tão relaxante. Vocês podem passar um bom bocado, aliados de tudo. Depois conforta-nos o espírito. O resultado final, nós sabermos, fomos nós que fizemos. Já viram? Mais uma vez. Agora. Aqui já fiz 2, agora vamos à terceira. Acabei em cima, vou abaixo, tá? Eu vou fazer isto até ao fim, uma vez mais. Quando chegar à altura de mudar, mostro-vos, mas não tem mais que se lhe diga, meus amores, é isto, tá? E a nossa aula hoje vai ser só isto, porque senão é muita informação, tá, meus amores? Portanto, olha, estão a ver aqui, tensionou aqui um bocadinho, tensionou, eu tenho que, não posso deixar, puxar aqui, pronto, assim, enquanto ainda posso, não é? Pronto, tá? Ó, sempre a curvinha, não se esqueçam, eu não terminei, mas sempre assim em curvinha, no sítio, aqui na ponta, para não esticar demasiado, vocês, antes de colocarem o garfo, vocês seguram um bocadinho assim e começam sempre onde terminou, a colocar a trama para baixo, tá, meus amores? Pronto, eu vou continuar aqui a fazer isto deste lado e já nos vemos. Até já, meus amores. Pronto, amores, já estão todas as carreirinhas feitas. Desta vez terminei do lado direito. Pronto, como não coincidiu com o lado anterior, posso começar deste lado também, tá? Pronto, então,
escolhi agora um amarelinho e vou fazer exatamente a mesma coisa, não é? Acabei com a lã por cima do fio da teia, então a trama tem que passar agora por baixo. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, tá? E sempre o mesmo processo. Vou fazer isto até ao limite do meu tiar. E desta forma vamos terminar a aula de hoje, tá, meus amores? Portanto, eu vou fazer até ao finzinho para vocês verem como é que ficou o resultado final e depois o acabamento e a decoração vai ficar para a próxima aula, tá? Bom, meus amores, já aqui está a nossa trama praticamente completa. Deixei só aqui a parte final para vocês verem que eu fiz tudo em ponto taffetá, né? O ponto básico da tecelagem, e agora fiz aqui a última vez com o ponto taffetá, mas ainda não aproximei o fio. Porquê? Porque eu vou querer terminar com o ponto peruano conforme comecei. Então tenho aqui mais um pouquinho de lã e começo, portanto, assim para vocês verem. Se começa em cima, olha, cima, baixo, e tem que apanhar sempre a lã, vai enrolando na lã. Olha, cima, baixo, e enrola na lã, cima, enrola na lã, passa por baixo, enrola na lã, passa por cima, enrola na lã, passa por baixo. Estão a perceber? Vão fazendo um torcidinho. Olha como saiu agora aqui. Tá? Pronto. É assim que eu vou terminar. Vou fazer isso e já me despeço. Já vou explicar o que é que fica para a próxima aula. Até já, queridos. Bom, meus amores, a aulinha hoje fica por aqui. Portanto, temos aqui o nosso tecido, não é? Já temos um tecido feito apenas com o ponto mais básico, com o ponto taffetá. Aprenderam um segundo ponto, vão aprender mais noutra ocasião, mas hoje é isto, tá, meus queridos? Isto vai servir de base para o que vamos fazer na próxima aula. Queria só esclarecer uma situação que eu acho que não expliquei muito bem no início e acho que é importante. Em relação às medidas, que tem a ver, eu coloquei aqui, como vos disse, dei 1 centímetro, não é? Dei aqui, medi 1 centímetro, fiz aqueles cortes, não é? E até marquei 1 centímetro e coloquei aqui estas tirinhas, não é? Estas reguinhas em cartão. Eu medi as minhas, tinham 4 centímetros. Vocês devem, nos vossos trabalhos, devem deixar sempre esta margenzinha de entre 5 a 6 centímetros, 4 mais 1, 5, não é? Entre 5 a 6 centímetros de margem, que é para depois poderem fazer o acabamento. Portanto, o tamanho real do vosso trabalho é o que está entre estas duas réguas, está bem? Portanto, ele na realidade iria ter, portanto, ora aqui 21 menos 2, 19, teríamos que tirar aqui 10 a 12 centímetros à parte que vocês estiveram a tecer, está bem? Em vez de 30, vocês diminuíam, neste caso, por exemplo, 10 centímetros, que era 5 mais 5, não é? E teriam 20, não 30, mas 20, está bem? Era o tamanho real, tá? Há que ter isso em conta. Portanto, imaginem que queriam realmente uma peça de 30 por 21. Vocês tinham que dar ao 30 5 mais 5, não é? De margem, portanto 1 centímetro mais 4 das reguinhas, tá?
E aqui do lado, não se esqueçam que há que descontar aqui estes 2 centímetrozinhos, portanto, tomem isso em consideração, porque é importante, se vocês quiserem usar isto para aplicarem alguma coisa com uma medida certa, tá? Eu espero ter conseguido que vocês entendessem o básico, não é, da tecelagem, para vocês realmente conseguirem iniciar e fazerem assim trabalhos também. Podem, se não quiserem começar assim deste tamanho, não é muito grande, não é? Mas se quiserem começar com uma coisinha mais pequenina para treinarem os pontos, fazer só o ponto peruano ou só o ponto tafetá e depois sim fazerem a peça que vocês idealizarem, podem fazer, estou a ver, um cartãozinho mais pequenino, nem precisam de tantos salamaleques, não é? É mesmo assim, o cartãozinho mais pequenino, neste caso as ranhurinhas até são, em vez de ser 1 centímetro, é de meio centímetro, porque é mais pequeno, não é? Mas serve para vocês fazerem, treinarem, não é? Para depois poderem fazer realmente o trabalho que querem, tá, queridos? Pronto, na próxima aula vão precisar na mesma de lãs e bom, agulha também, agulha de crochê e pronto, e pouco mais. Se tiverem lã merino também e a agulhinha para filtrar e pronto. E acho que não me estou a esquecer de nada. Bom, meus amores, espero que tenham gostado. Espero que vos tenha feito felizes por alguns, por um bocadinho, não é? Porque, como dizia Rolf Ouro, ser feliz é fazer os outros felizes. E essa é a minha missão. Fazer-vos felizes, meus amores. Fazer-vos passar um bom bocado. Meus queridos, até para a semana. Fiquem bem. Muitos beijinhos.